Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje, dando continuidade à química orgânica, a gente vai falar das funções orgânicas. Primeiro de tudo, você tem que entender o que são funções orgânicas. Funções orgânicas é um grupo, ou seja, um conjunto de compostos orgânicos que são colocados dentro desse mesmo grupo por terem alguma característica funcional semelhante. A química orgânica, gente, tem muitos compostos, tem em torno de 200 milhões de compostos orgânicos. Então houve a necessidade de pegar compostos que têm características funcionais semelhantes e agrupar em funções. Então existem em torno de 19 a 20 funções orgânicas. E a primeira que a gente vai aprender na aula de hoje é hidrocarbonetos. Pessoal, o que vem a ser hidrocarbonetos? Use um pouco a lógica para entender. Hidro lembra o elemento hidrogênio. Carboneto lembra o elemento carbono. Logo, o hidrocarboneto são os compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Símbolo do carbono é C, símbolo do hidrogênio H, o que significa que nessa molécula só pode ter as letras C e H, só pode ter o símbolo C e H. Pode ter O de oxigênio? Não. Pode ter S de enxofre? Não. Hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio. Se você olhar todos os exemplos que eu coloquei no quadro, todos eles têm apenas carbono e hidrogênio. Tudo bem que é hidrocarboneto, pessoal? Aproveito a oportunidade para citar que a principal fonte de hidrocarboneto que existe é o petróleo, que nós vamos estudar mais para frente a origem do petróleo, como funciona a separação das frações do petróleo e etc. Tudo bem? Mas voltando a hidrocarboneto, pessoal, o hidrocarboneto ele apresenta 7 tipos de classificação, ou seja, você pode separar os hidrocarbonetos em 7 grupos. E a gente vai aprender os 7 grupos agora. O primeiro grupo são chamados alcanos ou parafinas, tudo bem? O que são alcanos ou parafinas? Pessoal, dá uma olhada nesse exemplo e nesse exemplo. Em ambos os exemplos eu percebo que são cadeias abertas, porque tem ponta, ó, aberta, aberta. E é uma cadeia saturada, lembrando que é saturada formada apenas por ligações simples. Então aqui eu tenho ligação simples e aqui eu tenho ligação simples. Toda vez que eu tenho cadeia aberta e saturada, ou seja, formada só por ligação simples, eu classifico esse hidrocarboneto como alcano ou parafina. Tudo bem, pessoal? Olhando esses dois exemplos, vamos dar uma olhada interessante aí. Se eu pedisse para vocês me darem a fórmula molecular desse primeiro alcano, como ficaria? Vamos contar? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e contando os hidrogênios, somando, eu tenho 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. A fórmula desse alcano, C4H10. Pessoal, agora dá uma olhada nesse aqui. Essa é aquela famosa fórmula de vértice que ele oculta os carbonos e os hidrogênios. O carbono até dá para saber quantos tem, porque cada vértice é um carbono. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fórmula seria C6H. Agora que vem o problema, pessoal. Ele não mostra os Hs. Não tem como saber quantos hidrogênios tem. Então, existe uma coisa que vai ajudá-los muito, chamado fórmula geral. A fórmula geral, pessoal, cada hidrocarboneto, cada tipo de hidrocarboneto tem uma fórmula geral, tudo bem? Que eu vou apresentar para vocês. Mas falando especificamente de alcano, qual que é a fórmula geral de todos os alcanos, sem exceção? CnH2n mais 2, onde o N significa um número qualquer de carbono. O que significa essa fórmula geral, pessoal? Que para qualquer alcano, a quantidade de hidrogênio vai ser sempre o dobro de carbono mais 2. Então não importa quantos carbonos você tem, a quantidade de hidrogênio vai ser sempre o dobro de carbono mais 2. Olha como dá certo, que interessante. Aqui eu tinha 4 carbonos. Qual que é o dobro de 4? 8 mais 2, 10. Sempre bate, independente da quantidade de carbono.
Então, nessa estrutura aqui de vértice, mesmo sem analisar o hidrogênio, eu consigo determinar a quantidade de hidrogênio aplicando a fórmula geral. Então, sabendo que a fórmula geral, a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2, qual que é o dobro de 6? 12 mais 2, 14. Então, eu sei que essa molécula tem 14 hidrogênios aqui distribuídos, mesmo sem vê-los. Tudo bem, pessoal? Entender a importância da fórmula geral? Lembrando, essa fórmula geral aplica-se só para os alcanos, ok? Os outros terão suas respectivas fórmulas gerais. Tudo bem o primeiro? Vamos para o segundo. Alcenos ou olefinas. Pessoal, dá uma olhada nesses dois exemplos de alcenos antes da gente falar o que é. Ambos os exemplos têm cadeia aberta, porque tem ponta, uma ponta aqui, são cadeias abertas. E as duas são formadas por uma ligação dupla. Uma ligação dupla. Perceba que aqui tem uma ligação dupla e aqui também tem uma ligação dupla. Essa é a definição de alceno. Alcenos ou alquenos, cadeia aberta com uma ligação dupla. Repito, só pode ter uma ligação dupla. Se tiver duas ou três, já é outra classificação. Tudo bem? Pessoal, então dá uma olhadinha. Vamos contar quantos carbonos e hidrogênios tem aqui. Carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, C4, H. 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 3, 8. Pessoal, matematicamente falando, dá para perceber que a quantidade de hidrogênio aqui está sendo o dobro de carbono. Por quê? Qual que é o dobro de 4? 8, C4H8. Pois bem, essa é a fórmula geral dos alcenos ou alquenos ou olefinas. A quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, é CnH2n. Perceba que, diferentemente dos alcanos, aqui não tem mais 2, aqui no alcano tinha. Aqui não tem mais 2. Então, qualquer alceno ou qualquer alqueno, a quantidade de H vai ser sempre o dobro de carbono. Tudo bem? Então, olha aqui, pessoal. Se eu tenho 4 carbonos, o dobro, 8 hidrogênios. Vamos fazer para o de baixo, ver se dá certo? Contando vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem 7 carbonos. Dobro de 7, todo mundo sabe que o dobro de 7 é 14. Então, aqui eu tenho 14 hidrogênios, mesmo sem colocar a luz. Então, essa fórmula C7H14. Tudo bem, pessoal, o que é um alcano e o que é um alceno? Pessoal, vocês vão perceber que aqui nessa aula a gente fala os 7 principais tipos de hidrocarboneto. Tem outros, tudo bem? Mas aqui a gente cita só os principais porque existem mais de 20, 30 tipos. E a gente ficaria muito tempo citando. Então a gente cita apenas os principais que mais cobram nos vestibulares. Tudo bem? Pessoal, vamos agora aqui para esses dois exemplos. Dá pra gente perceber que são cadeias abertas. Não dá pra perceber, ó. Aberta aqui, aberta aqui. Só que agora eles têm uma ligação tripla. Olha aqui, uma ligação tripla e outra ligação tripla. Isso é chamado de alcinos, tudo bem, pessoal? Ou alquinos. Então, alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla, tudo bem? Vamos lá dar a fórmula então, pessoal? Ó, aqui já está até a fórmula, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênios 3 aqui com 3 aqui, total 6. C4H6. Pessoal, o que dá para perceber matematicamente falando? Que a quantidade de hidrogênio nos alcinos é o dobro de carbono menos 2. Então, todos os alcinos, ou seja, quando tem uma ligação tripla ali no meio, a quantidade de H vai ser o dobro de carbono menos 2. Então, qual que é o dobro de 4? 8 menos 2, 6. Bate certinho. Olha o próximo alcino, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula é C8. Vamos aplicar a fórmula geral, então. Dobro de 8, 16 menos 2, 14. Pronto. A fórmula desse alcino é C8H14, mesmo sem enxergar os hidrogênios aqui. Tudo bem? Pessoal, deixa eu dar uma pausa, só para a gente fazer uma recapitulação. Vocês perceberam que eu coloquei a letra A do alcano, a letra E do alceno e a letra I do alcino numa cor diferente?
porque dá para você fazer uma analogia que ajuda a decorar a diferença de cada um. Quando vocês estavam lá, quando eram pequenininhos, quando eu estava aprendendo vogais, a tia lá, a professora tia de vocês, ensinou as cinco vogais. As 3 primeiras eram A, E, I. Lembra disso? Jura, o que você está querendo dizer? Faça analogia com as 3 primeiras vogais com um tipo de ligação. Como assim, Jura? Alcano. Alcano não é a primeira vogal, o A? Alcano, olha lá, o A não é a primeira vogal? Vira sua mão, quer dizer que ali só tem ligação simples. Então só tem ligação simples, é a primeira vogal. Agora, quando tiver uma ligação dupla, olha aqui, ó, ligação dupla. Ligação dupla é a segunda vogal. Qual que é a segunda vogal? E, alceno. Olha que sacadinha legal para você não esquecer. E quando tem tripla, olha meu dedo, ó, tripla é a terceira vogal. Quem que é a terceira vogal? I. Então você pode fazer essa analogia. Ligação simples é a primeira vogal, alcano. Ligação dupla é a segunda vogal, alceno. Ligação tripla é a terceira vogal, alcino. Você nunca mais vai esquecer a diferença de cada um. Tudo bem, meus queridos? Vamos continuar então? Quarto tipo, alcadienos. Pessoal, vamos fazer uma analogia? Di, lembra 2. E é a segunda vogal dupla. Então, alcadienos ou dienos é quando a cadeia é aberta, só que tem 2 duplas. Olha o primeiro exemplo, ó. Uma dupla, outra dupla e é uma cadeia aberta. Uma dupla, outra dupla e é uma cadeia aberta. Então, cadeia aberta com 2 duplas é alcadienos, tudo bem? Pessoal, vamos contar carbono e hidrogênio? Carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, C5. Contando agora os Hs. Eu tenho 2 aqui, mais 3 aqui, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, C5H8. O que eu consigo perceber matematicamente falando? Que a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono menos 2. Por quê? Qual que é o dobro de 5? 10 menos 2, 8. C5H8. Pessoal, então a fórmula geral dos alcadienos é o dobro de carbono menos 2, igual à fórmula geral dos alcinos. Então você pode ter 2 hidrocarbonetos diferentes, ou até 3, com a mesma fórmula geral. Então perceba que a fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos. Tudo bem? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos deduzir hidrogênio. Dobro de 6 é 12, menos 2, 10. Então a fórmula geral, C6H10. Tudo bem, pessoal? Certinho até aí? Beleza? Pessoal, e aqui a gente acaba a classificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? Alcano, alceno, alcino e alcadieno. Uma analogia que eu quero fazer com vocês, o prefixo alc, ALC, representa cadeia aberta. Então, alcano, alceno, alcino, alcadieno, esse alc quer dizer cadeia aberta. Tudo bem? Agora nós vamos começar com cadeia fechada. Cadeia fechada é quando forma ciclo. Daí que a gente vem para o ciclano. Ciclano, ciclo alcano ou ciclo parafina. O que é isso? Pessoal, dá para perceber que aqui é uma cadeia fechada, aqui e aqui? E é uma cadeia fechada com ligação simples, dupla ou tripla? Só ligação simples, só cadeia saturada. Então, ciclano é quando eu tenho cadeia fechada e saturada. Tudo bem? Fórmula geral deles, pessoal. A fórmula geral deles é igual a dos alcenos. Ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Olha aqui, ó. Quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Então, vamos lá? Se isso aqui forma um triângulo, é porque eu tenho 3 carbonos. Triângulo, 3 carbonos. Dobro de 3, 6. Então, a fórmula desse composto, C3H6. Tudo bem? Pessoal, olha aqui. 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos, dobro de 4, 8. Então, a fórmula desse ciclano, C4H8. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu tenho ciclano, eu tenho cicleno. Olha a vogal, pessoal. Vogal A, vogal E. O que é vogal E mesmo? Quer dizer que tem que ter ligação dupla. Então, cicleno é cadeia fechada quando tem uma ligação dupla. Tudo bem? Fórmula geral, pessoal. A fórmula geral é a mesma dos alcadienos
que é a mesma dos alcinos. É o dobro de carbono menos 2. Então vamos lá. Aqui é um triângulo, são 3 carbonos. Dobro de 3 é 6, menos 2, 4. Próximo. Se esse aqui é um pentágono, é porque eu tenho 5 carbonos. Dobro de 5, 10, menos 2, 8. C5H8. Tudo bem, pessoal? Entenderam a diferença de um ciclano para um cicleno? Ok? E agora, para a gente encerrar nossa aula de classificação dos hidrocarbonetos, pessoal, a gente vai para o último tipo, que são os aromáticos. Pessoal, os aromáticos é um tipo muito específico de cadeia fechada. Dá uma olhadinha nessa cadeia aqui que eu quero que vocês analisam. Primeiro, é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia fechada. Outra coisa, tem ligação dupla e simples? Tem, e elas estão alternadas. Percebam, aqui é simples, aqui é dupla. Aqui é simples, aqui é dupla. Aqui é simples, aqui é dupla. Toda vez que eu tenho cadeia fechada com ligações simples e duplas alternadas, a gente chama isso de aromático. Então, aromáticos são cadeias fechadas com ligações simples e duplas alternadas. Pessoal, 99% dos aromáticos são formados por 6 carbonos em forma de hexágono. Mas qualquer estrutura fechada que tenha ligações simples e duplas alternadas, elas podem ser chamadas de aromáticas, tudo bem? Então aqui eu tenho um caso mais simples de aromático que aparece quando eu tenho 6 carbonos. Perceba que eu posso ter dessa maneira, ou ele pode ser representado dessa maneira, dá para perceber que é um hexágono com ligações simples e duplas alternadas, tudo bem? E agora a maneira que mais vai aparecer para vocês é dessa maneira. Vamos entender o que representa essa maneira. Primeiro, vocês conseguem perceber que eu tenho um hexágono, certo, pessoal? Outra coisa, vocês perceberam que as duplas alternadas foram substituídas por essa bolinha? Pessoal, por favor, vocês não vão chamar isso de bolinha. A gente vai chamar isso aqui de anel ou núcleo benzênico. Pessoal, o que representa esse anel ou esse núcleo benzênico? Já foi comprovado experimentalmente, isso já foi analisado, que essas ligações duplas alternadas, elas não ficam estáticas, elas não ficam paradas, elas ficam girando dentro daquela cadeia fechada. É como se essa dupla viesse para cá, essa viesse para cá e essa viesse para cá. Então elas ficam rodando de maneira contínua, num fenômeno chamado ressonância, que não tem nada a ver com ressonância magnética, tudo bem, pessoal? Ressonância é só o efeito de mobilidade das ligações duplas dentro da cadeia, tudo bem? Como essas ligações duplas elas ficam girando muito rápida, ela forma uma espécie de uma nuvem circular dentro da cadeia fechada. Então, essa bolinha está representando as ligações duplas alternadas, só que girando ali dentro. Então, se aparecer para vocês dessa maneira, ou dessa maneira, ou dessa maneira, pessoal, a gente chama isso de aromático. Os aromáticos, pessoal, tem uma coisa muito interessante. A gente já tinha aprendido isso em classificação de cadeia fechada, tudo bem? Ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Polinuclear é quando eu tenho mais de um núcleo. E qual que seria a fórmula molecular do aromático? Pessoal, é muito simples. Para cada hidrogênio, para cada carbono, perdão, vai ter um hidrogênio. Então, por exemplo, quantos carbonos eu tenho aqui? 6. Então a fórmula é C6. Quantos H? 6. Dá para perceber que para cada carbono eu tenho um hidrogênio. Se eu tenho 6 carbono, eu tenho 6 hidrogênio. Isso em caso de cadeias mononucleares. O que é mono? Um núcleo, um anel. Agora, em cadeias polinucleares, quando eu tenho mais de um anel, aí tem uma regrinha a ser feita. Eu vou pagar aqui, pessoal, para demonstrar isso para vocês, tudo bem? Caso você ainda não tenha copiado, não tem problema. Você pode pausar o teu vídeo, voltar e copiar, tudo bem, pessoal? Belezinha? Pessoal, dá uma olhadinha aqui então, ó. Vamos supor que eu tenho uma estrutura como essa, ó. Eu tenho 3 anéis, um ligado ao outro. Isso aqui
aqui já é uma estrutura polinuclear, porque eu tenho mais de um núcleo, tudo bem? Isso aqui é um aromático polinuclear. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que contar quantos carbonos tem. Então vamos lá, ó. Aqui é um carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C14. Se vocês forem pegar a regra que eu falei para mononuclear, era só colocar 14 hidrogênio, concorda comigo? Porém, pessoal, presta muita atenção. Aqueles carbonos que ramificam quando liga em outro anel ao mesmo tempo, ele perde o seu hidrogênio. Então, o que você vai fazer? Você vai ver desses 14 carbonos, quais deles estão presos em 2 ou mais anéis ao mesmo tempo. Porque esses aí vão perder os seus hidrogênios, tudo bem? Então dá uma olhadinha, pessoal, ó. Esse carbono está preso em 2 anéis, está preso no da esquerda e no da direita. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Você concorda que dos 14 carbonos, 4 deles está preso em 2 anéis ao mesmo tempo? Então eles perdem os hidrogênios. Pergunto, quantos carbonos sobraram sem estar ramificado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a fórmula desse composto, C14H10. Deu para entender, pessoal? Então, recapitulando. Os aromáticos não têm uma fórmula geral, mas eles têm uma dica importante. Dica: se for uma cadeia mononuclear, o que é mononuclear? Só tem um aromático, um núcleo. É só você pôr C6H6, a quantidade de carbono e de hidrogênio será a mesma. Agora, se for uma estrutura polinuclear, 2, 3, 4 ou mais anéis, os carbonos que ramificam em 2 ou mais anéis, eles perdem o seu hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Gente, essa foi a nossa aula de hidrocarboneto, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E fiquem ligados para a sequência das próximas aulas, tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês sempre. Até a próxima!